Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Giovana. Eu sou aluna da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, aqui do campus de Apucarana, e hoje eu e mais algumas pessoas estaremos falando um pouco mais sobre a patente Electrodes Containing Coated Particles, que são eletrodos contendo partículas revestidas por Martin Klein, de 1995. Então, para começarmos, eu gostaria de apresentar a equipe que estará por trás dessa apresentação. Então, eu, Giovana, Manuela, Maiane e Pedro. Para introduzir um pouco, então, sobre os assuntos abordados na patente, vamos tentar entender o contexto histórico das pilhas e baterias. No modo como a sociedade é organizada hoje em dia, é praticamente impossível imaginar uma vida sem a presença de pilhas, baterias e outros elementos capazes de armazenar e gerar energia elétrica. Então, desde celulares, computadores, automóveis e grandes máquinas industriais, todas elas utilizam dessas invenções. Então, a necessidade de elementos armazenadores é imensa, de modo que se tornou essencial a existência e o aprimoramento de objetos como esse. Mas afinal, como surgiu a pilha? No final do século XVIII, Luigi Galvani, através de experimentos, observou espasmos nos músculos de uma rã quando seu bisturi metálico tocava no animal, desenvolvendo a teoria da eletricidade animal. Porém, Alessandro Volta, não convencido com essa teoria, conduziu experimentos e concluiu que a eletricidade era gerada pelo contato de diferentes metais com o corpo do animal. Portanto, em 1800, Volta criou a primeira célula eletrolítica, conhecida como célula galvânica ou célula voltaica, formada por discos de diversos metais empilhados, assim como mostra a figura do canto direito. Essa descoberta revolucionou a capacidade de transformar energia química em energia elétrica, eliminando a necessidade de aparelhos fixos. Então, a partir disso, em 1849 foi possível o físico Gaston Plante desenvolver o que seria a primeira bateria recarregável, à base de chumbo e ácido sulfúrico, onde por meio de uma conexão de corrente contínua, as reações químicas eletrolíticas envolvidas se invertiam, tornando possível a utilização da bateria por vários ciclos. Essa descoberta será de grande importância para o desenvolvimento da patente que será apresentada. Então, a partir dessa bateria de 1849, ao longo dos séculos foram se aprimorando, trazendo baterias a partir de íon lítio, níquel cádmio e outras tecnologias. E as tendências futuras são pesquisas que exploram baterias no estado sólido, grafeno e outros materiais que aumentam a densidade de energia e a segurança da bateria. Bom, mas então falando um pouco mais sobre a patente. O objetivo da patente é melhorar o desempenho e a vida útil de eletrodos em baterias recarregáveis, e traz como solução revestir as partículas do eletrodo com um material protetor, evitando a degradação durante os ciclos de carga e descarga. A composição, então, a composição é um material inorgânico ou polimérico, como óxidos metálicos ou polímeros condutores, e a patente traz desvantagens: maior capacidade, eficiência e durabilidade da bateria, com menos perda de material ativo. Então, de forma resumida, o funcionamento da patente: o eletrodo é formado por partículas ativas que são revestidos por uma camada protetiva e que causam uma maior durabilidade da bateria. Então, o campo de invenção abordado na patente é o de métodos de empacotamento, formulações de eletrodos e técnicas de fabricação para a produção de células eletroquímicas e baterias multicélulas. Em particular, a invenção se refere a construções de células eletroquímicas que são úteis para as estruturas de baterias dipolares recarregáveis com alta capacidade de armazenamento de energia, capazes de suportar muitos ciclos de recarga sem deterioração significativa do desempenho da bateria. A invenção se concentra em estruturas planas de eletrodos de níquel e hidreto metálico e em métodos para fabricar esses eletrodos, que podem ser empilhados em uma construção de bateria multicélula. Então, de forma resumida, a patente traz isso como campo de invenção, o que será aprofundado mais a seguir. A patente analisada é uma célula de níquel hidreto metálico. No contexto dessa patente, o níquel hidreto metálico desempenha um papel crucial. Quimicamente falando, o níquel é um elemento de transição que possui boas propriedades de condução elétrica e resistência à corrosão. Já quando a gente fala do hidreto metálico, ele é um composto em que o hidrogênio se combina com metais, assim permitindo o armazenamento de hidrogênio em altas densidades, principalmente por causa da ligação metálica, em que quando a gente fala de ligações atômicas, ligação metálica é a que tem a maior densidade e a maior proximidade entre os átomos. Teoricamente falando também, a reação eletroquímica entre o níquel e o hidreto metálico produz uma tensão esperada de cerca de 1,2 volts por célula.
tornando-a muito eficiente para as várias aplicações energéticas. Porém, é, a patente analisada tem algumas problemáticas que foram resolvidas pelo autor. A primeira delas é a contenção do gás e a recombinação do oxigênio. A contenção do gás é crítica, um problema crítico, porque a liberação de gás durante as reações eletroquímicas pode causar um aumento de pressão e o risco de explosões. Do jeito que uma bateria de celular pode explodir, pode ter essa reação dentro dela e inchar, é a mesma problemática analisada aqui. E o oxigênio, sendo altamente reativo e abundante até no planeta Terra, participa facilmente das reações redox, tornando sua recombinação um fator essencial para manter a estabilidade e eficiência energética da célula. A solução para o problema apresentada pelo autor é o revestimento das partículas com hidróxido metálico. Para solucionar esse problema, foi utilizado o pó de óxido metálico níquel ou hidróxido metálico. E esse processo de revestimento sem eletrólito mantém a condutividade eletrônica e o contato elétrico entre os eletrodos. E esse hidróxido metálico, ou óxido metálico também utilizado, são substâncias que aumentam a superfície de contato e reduzem a resistência interna dos eletrodos. Então, vai continuar tendo a condução dos elétrons, só que eles vão estar basicamente impermeabilizados para não ocorrer sua reação com o meio externo, com algum gás que esteja à parte, ou ter sua recombinação com o oxigênio. Outro problema apresentado também é a fragmentação do hidreto no ciclo de carga e descarga. Durante o ciclo de carga e descarga, o material do hidreto pode expandir e se contrair, levando à degradação mecânica. Essa fragmentação pode ser minimizada, o autor também elenca isso, utilizando materiais mais flexíveis ou aditivos. Então, o autor ele utiliza essas placas de hidreto e fazendo sua combinação dessas com plástico. Os plásticos muitas vezes utilizados são Teflon, porque é um material que continua conduzindo a corrente elétrica e é extremamente resistente a reações químicas. Quando a gente faz uma análise geral da patente, ela tem 4 vantagens principais que a gente elenca. A primeira delas é a sua operação em baixas pressões. Isso é uma vantagem muito grande porque operar em baixas pressões reduz o risco de vazamentos e explosões. Quando a gente fala, até voltando para a área industrial, a gente tem uma caldeira, por exemplo, que tem uma alta pressão, e é um equipamento extremamente perigoso de se lidar. E se a gente tivesse que lidar com isso dia a dia, com baterias, qualquer perfuração, qualquer interferência no sistema, causaria um problema muito grande de explosão, de vazamento da própria bateria. Além de reduzir os custos e aumentar a durabilidade. Também a gente fala da parte de eficiência energética, que daí há um menor consumo de energia para comprimir os gases, para fazer a célula funcionar, e resulta em uma operação mais eficiente. Outra vantagem é a recombinação eficiente de gases, já comentada anteriormente. E isso é extremamente bom, é uma vantagem para a patente, porque minimiza a perda de reagente e aumenta a eficiência geral da célula, reduz a perda de energia e reduz a geração de subprodutos indesejáveis. Então, a reação química pode produzir algum produto que interfira na outra reação e cause um má funcionamento da célula, e isso não acontece. Ademais, também comentamos da eliminação da necessidade de coletores de corrente adicionais. Então, isso simplifica o projeto, reduz custos, porque menos materiais são exigidos, e também reduz o peso e consequentemente, com o peso reduzido, melhora a eficiência energética da célula. E também, por fim, podemos citar a utilização de uma liga de Teflon, que foi também comentado anteriormente, que é a mistura do hidreto metálico com a liga de Teflon. O Teflon é muito resistente aos ataques químicos e é benéfico para a longevidade da célula em ambientes corrosivos. Por fim, para comentar os tipos de eletrodos que existem, o primeiro são os eletrodos de bolso, que é uma mistura de material ativo e flocos de níquel ou grafite, que é embalado em tubos ou bolsas perfuradas. Então, os eletrodos de bolso seria basicamente um design de eletrodo que permite uma boa distribuição do material ativo e que facilita a reação eletroquímica. Os eletrodos sinterizados, em que o material ativo é impregnado quimicamente em pó poroso de níquel sinterizado, e a sinterização aumenta a superfície de contato entre material ativo e eletrólito, assim melhorando a eficiência da célula. Os eletrodos ligados por plástico, aqui também citando anteriormente o exemplo do Teflon, a mistura do grafite e material ativo é ligado com o aglutinante do Teflon, e o Teflon oferece uma alta resistência química e térmica, além da boa condutividade. E por fim, os eletrodos colados, em que o material ativo de hidróxido de níquel e aglutinante são colados em uma espuma porosa de níquel ou uma placa de fibra, proporcionando uma estrutura robusta e eficiente para a condução elétrica do sistema. Bom, dando continuidade, a patente nos apresenta algumas modalidades de montagem da bateria de diferentes formas. E um detalhe é que dito que a composição escolhida na patente foi a de eletrodos de níquel e hidreto, mas o autor deixa claro que podem ser usados outros compostos para a criação da bateria. Então, as próximas estruturas que serão apresentadas não são limitadas apenas para os compostos de níquel e hidreto. A primeira estrutura que temos, representada na figura 1, demonstra uma célula wafer fina e com característica plana, onde as partes 2 e 3 são relacionadas às camadas externas e possuem uma área superficial maior que os eletrodos para justamente armazenar as estruturas internas da célula. O elemento dado por 4 se refere ao eletrodo positivo, que nesse caso é feito de níquel com o componente ativo
de hidróxido de níquel. E o elemento 5 se refere ao eletrodo negativo, na qual sua função é armazenar hidrogênio e é feito principalmente de pó de liga de hidreto, mas diversas maneiras de produção podem ser aplicadas e elas ainda serão apresentadas nesse trabalho. A parte 6 seria um separador poroso, na qual abriga os eletrólitos que normalmente são de característica básica, podendo ser de hidróxido de sódio, lítio, potássio, etc. E seu material é de fibra sintética como a poliamida ou polipropileno. E o elemento 7 indica a vedação de todo esse sistema, onde é feito com algum material não condutor, por exemplo, o polímero vinílico. E sua função é de extrema importância, visto que um completo selamento da célula permite que a reação de recombinação ocorra. Mas o que é a reação de recombinação? Basicamente, durante a recarga da célula, o gás oxigênio é formado no eletrodo positivo. Então, ele migra para o eletrodo negativo e se recombina com o hidrogênio do hidreto metálico. Esse processo permite que o oxigênio, um agente que pode oxidar e deteriorar o eletrodo durante alguns ciclos de carregamento, seja retirado, o hidrogênio não se acumule e a pressão interna diminua. Seguindo, na figura 2A temos uma representação tridimensional de uma bateria do tipo multicélula, onde basicamente se trata de várias células wafer, como mostrada na figura anterior, empilhadas em série, com a face positiva de uma ligada com a face negativa da outra célula. Já aqui, na figura 2B, é uma representação bidimensional da mesma bateria apresentada no slide anterior. E podemos perceber o acréscimo de algumas estruturas, como as folhas metálicas dadas pelos números 9 e 10, onde sua função é a condução de corrente em torno de toda a bateria, e por esse motivo elas se encontram nas extremidades da bateria. Para garantir que as pilhas fiquem juntas, compactas e que mantenham contato entre si, as placas finais, partes 11 e 12, fazem isso verticalmente e os tirantes externos, partes 13 e 14, horizontalmente. E no elemento 15 se encontra uma camada de borracha esponjosa, na qual evita irregularidades na bateria comprimindo os eletrodos. Na figura 3, outra modalidade de montagem é mostrada, na qual segue sendo uma pilha multicélulas do tipo wafer, porém possui outros elementos. Por exemplo, a presença de tirantes internos, portas de ventilação, válvula de alívio de pressão para a retirada de gases internos e um medidor de pressão que monitora a pressão durante um ciclo de carga. A seguir, na estrutura da figura 4, temos outra opção de bateria multicélula do tipo wafer, mas com novidades de elementos. Como o fato de que a pilha possui um fluido hidráulico, não condutor elétrico, para a prevenção de desgaste e oxidação dos eletrodos, e também um indicador de pressão e ou um pressostato, que caso haja algum gás gerado em alguma célula e a pressão aumente, o fluido, que não é compressível, entra em contato com o pressostato, fazendo com que haja um certo controle na carga da bateria durante esse processo. Aqui, na figura 5, temos uma variação de uma célula wafer, onde são colocados coletores de corrente dobrados na superfície dos eletrodos, em que cada um possui o seu, cuja função é melhorar a capacidade para a célula. E por fim, na figura 6, a estrutura de uma célula wafer conta com um espaçador poroso, que fica entre a parte de trás do eletrodo de hidreto e a camada externa que possui carbono, e é feita de papel grafite poroso eletricamente condutor e sua função é melhorar a reação de recombinação, onde o caminho de brigação do oxigênio, dado pela seta indicada na parte 25, leva ele para uma região entre o eletrodo de hidreto e o espaçador. Essas duas estruturas precisam ser à prova de umidade e ou possuir catalisadores para que o rendimento da reação seja melhorado. Agora eu vou falar um pouco dos exemplos da invenção. No exemplo 1, foi fabricada uma célula que consiste em um eletrodo de níquel e um eletrodo de hidreto metálico montados em um arranjo como está na figura 1. É importante salientar que a mistura da liga de hidreto foi realizada em um liquidificador por 2 períodos de 30 segundos, sendo estendida até uma camada de aproximadamente 0,060 polegadas de espessura e assim dobrada e enrolada. Esse procedimento foi realizado 7 vezes, até um ponto que o pó de teflon, que é um dos componentes da mistura, formasse uma rede fibrosa que ligava os outros ingredientes. A tira foi então calandrada até uma espessura final de 0,020 polegadas. Já o eletrodo de níquel foi preparado utilizando um método semelhante ao do hidreto, na qual a tira final foi calandrada até uma espessura de cerca de 0,040 polegadas. Por fim, 2 camadas de um separador de nylon no tecido foram colocadas entre os eletrodos, com as camadas externas das células sendo construídas a partir de um filme polimérico condutor cheio de carbono e preenchida com eletrólito 30% de hidróxido de potássio, 1% de hidróxido de lítio.
A vida útil da célula foi testada em um ciclo de 3 horas, correspondendo a 2 horas de carga, cerca de 0,55 amperes, e 1 hora de descarga, cerca de 1 ampere. Já as figuras 7A e 7B mostram registros em gráfico da tira da voltagem da célula 113, em intervalos periódicos através do ciclo 688, com os resultados obtidos mostrando que as tensões das células foram surpreendentemente estáveis durante o ciclo de carga e descarga por mais de 500 ciclos. Os exemplos 2 ao 6 seguem a construção da célula conforme o exemplo 1. No entanto, apresentando diferenças, como no caso do exemplo 2, na qual o eletrodo de níquel era do tipo sintetizado, o exemplo 3 tinha a exceção de que o eletrodo de níquel era do tipo espuma colado, no exemplo 5 tinha uma camada de material separador composto inorgânico, e no exemplo 6, uma pilha de 5 células ventiladas numa disposição mostrada na figura 2 foi montada semelhante ao processo citado, que é o exemplo 1, exceto que o separador é um material composto inorgânico para fazer uma bateria de 6 volts. Quando as células foram testadas em relação à sua vida útil, no exemplo 2 mostrou tensões de célula estável por mais de 200 ciclos, como mostrado na figura 8, célula número 121. Já o exemplo 4 por mais de 416 ciclos, como mostrado na figura 10, célula número 134. No exemplo 5, por mais de 400 ciclos, sem pressões acima de 20 psi, durante a operação do ciclo, como mostrado na figura 11, célula número 170. E no exemplo 3, exibiu desempenho estável durante mais de 1.500 ciclos, como mostrado na figura 9, célula número 144. E, por fim, no exemplo 6, a figura 12 mostra a tensão de descarga de ciclo 2 e 5. Já no exemplo 7, 40 gramas de dióxido de níquel esférico foram revestidos com níquel, em solução sensibilizadora, nucleadora e de revestimento. As figuras 13A, 13B, 13C e 13D mostram fotografias de microscópio eletrônico de varredura 100, com ampliação crescente de partículas do material eletroquimicamente ativo no revestido. Já as figuras 14A, 14B, 14C e 14D mostram fotografias 100 de partículas de material eletroquimicamente ativo revestido uniformemente após serem processados. O ganho de peso do níquel nesse exemplo foi de 25% e a reatividade total de 0,5 a 0,6 ohm por centímetro, quando mantido sob compressão a 14,3 psi. Os exemplos 8 ao 11, eles seguem a construção da célula conforme o exemplo 7. No entanto, apresentando diferenças, como no caso do exemplo 8, na qual o sulfato metálico era 10% de sulfato de cobalto 2 e 90% de sulfato de níquel 2. O exemplo 9, a mistura foi realizada conforme o exemplo 1, tendo o eletrodo de níquel com uma espessura final de 0,027 polegadas e o eletrodo de hidreto com uma espessura de 0,020 polegadas. E no exemplo 10, a célula 342 foi construída com um separador que consiste em 2 camadas de material de nylon não tecido, e no exemplo 11, o material ativo de níquel foi revestido conforme o exemplo 8, contendo um eletrodo de 0,028 polegadas de espessura. Quando as células foram testadas em relação à sua vida útil, no exemplo 9 foi representado cerca de 66% da profundidade de descarga, com base na capacidade nominal da célula de 1,5 ampere por hora. A figura 15, ela mostra essa tensão em ciclos periódicos, número de ciclos 108, 206, 290, 395, 535 e 640, para a célula 296 quando testada em um ciclo padrão de 3 horas. Os traços de tensão sobrepostos nessa figura mostram que a tensão permaneceu substancialmente inalterada por até 640 ciclos. Já no exemplo 10, a célula foi submetida a 3 ciclos de formação e testada em diferentes taxas de descargas, como mostrado na figura 16. Isso resulta numa eficiência de utilização faradaica por material ativo de cerca de 75% a 80% do valor teórico máximo. E no exemplo 11, a figura 17 mostra os traços sobrepostos da voltagem da célula A300 durante ciclos periódicos 122, 234, 362, 530, 658 e 786, desta célula quando testada em um ciclo padrão de 3 horas. As células dos exemplos 12 e 14, elas seguem a construção descrita no exemplo 9, com algumas diferenças, como no caso do exemplo 12, na qual a figura 18 mostra a voltagem em ciclos periódicos, 66, 106, 154, 210, 258 e 330, de uma célula selada, 305, na qual continha um separador composto inorgânico, e o exemplo 14, a célula foi construída contendo um eletrodo de níquel monopolar laminado normal de 3 amperes por hora de 0,050 polegadas. Quando essas células foram testadas em relação à sua vida útil, no exemplo 12 foi testado em um ciclo de 2 horas, 1 hora e meia de carga a 0,35 amperes e meia hora de descarga a 1 ampere. Os traços de tensão permaneceram substancialmente constantes por até 330 ciclos. E no exemplo 14, o eletrodo de níquel apresentou 90% de eficiência de utilização faradaica em um teste de descarga de 3 horas e 85% de eficiência em um teste de descarga de 20 minutos a 9 amperes. Por fim, no exemplo 13, uma célula foi construída como dito no exemplo 12, com material ativo revestido no exemplo 7, exceto que o eletrodo de níquel era do tipo de espuma colada.
A figura 19A mostra a voltagem da célula em ciclos periódicos, números 90, 78, 266, 354, 450 e 554 dessa célula, quando ela foi testada em um ciclo padrão de 3 horas, conforme descrito no exemplo 1. Os traços de voltagem sobrepostos mostram que o traço de voltagem de tensão mínima para cada ciclo, que é a figura 19B, permanece substancialmente inalterado por até 554 ciclos. Como conclusão, o material de eletrodo de bateria compreende partículas de um material eletroquimicamente ativo ou não eletricamente condutor revestido com uma camada de metal, em que as partículas revestidas têm uma reatividade volumétrica inferior, cerca de 2 ohm por centímetro, e uma eficiência de utilização eletroquímica de 75% ou superior. Já o eletrodo de bateria compreende o eletrodo em que o peso do material eletroquimicamente ativo compreende mais de 55% do peso total do eletrodo, e ambos são caracterizados pelo fato que a referida camada metálica compreende 5 a 35% de peso das partículas revestidas, a reatividade total é de cerca de 0,4 a cerca de 1 ohm por centímetro, a eficiência da utilização eletroquímica é de cerca de 90% ou superior, e o metal compreende tanto níquel, cobalto ou uma combinação desses. Tendo isso como conclusão, muito obrigada, agradeço por ter assistido o vídeo.